Para quem não me conhece, meu nome é Douglas Marques, sou fisiculturista, moro em Goiânia, Goiás, tenho 21 anos e hoje eu venho gravar esse vídeo, já venho querendo gravar isso há algum tempo, mas devido a algumas coisas eu tive que não gravar, mas hoje eu estou gravando esse vídeo. É mais um desabafo em relação aos patrocínios no Brasil. Vou contar brevemente a minha história no fisiculturismo. Comecei a competir com 16 anos de idade, eu comecei a treinar com 15 anos, com 16 eu estava competindo. Foi em 2011 minha primeira competição. A primeira competição foi pela NAPA, pela Federação NAPA, e eu fiquei em segundo lugar já na primeira competição. Desde então eu venho competindo ano após ano seguido. Esse já é o 5º ano de competição. E nesses 5 anos de competição, como atleta de fisiculturismo, eu conquistei 13 títulos, sendo desses 13, 8 títulos em primeiro lugar, campeão, e um overall no brasileiro. E também sou bicampeão brasileiro da categoria júnior, até 75 quilos. Ganhei o brasileiro em 2013, no Rio de Janeiro, e em 2014 ganhei o brasileiro e também o overall em São Paulo. E nesse ano eu fiz a preparação para o Arnold Classic. Em 2014 também eu fui para a Colômbia, fiquei em 6º lugar no Sul-Americano, na Colômbia, ganhando vaga assim para competir no Arnold Classic no Brasil. Eu fiz toda a preparação, mas infelizmente por um vacilo eu não subi no palco. E enfim, não vem ao caso. Mas voltando ao assunto, em relação a patrocínios no Brasil, eu competi durante 3 anos sem absolutamente ajuda de ninguém, tudo vindo do meu bolso e todo sacrifício, tirava dinheiro às vezes de comprar alguma coisa, uma roupa, para investir na minha preparação. Em 2014 eu fui conseguir meu primeiro patrocínio, que foi pela loja de suplementação, enfim. E desde então eu venho lutando para conseguir apoio, patrocínio, mas eis a questão: o bodybuilder é um esporte que gasta muito, um gasto muito elevado. Então, se não tiver uma empresa forte por trás do atleta, é complicado. Então, assim, hoje eu tenho alguns patrocínios. Após o Arnold Classic eu perdi 3 patrocínios, 2 é certeza. Recebi a confirmação de 2 patrocínios que desligaram a mim. Um terceiro patrocínio que eu tinha está meio termo, não recebi a confirmação e também estou a Deus dará. Mas enfim, eu vejo muitos atletas que se dizem atletas, mas que na verdade compete uma vez no ano e olha lá, às vezes compete um regional ou um campeonato de nível inferior e não tem bons títulos, mas consegue um patrocínio de uma empresa de suplementação, da indústria no caso. Aí, analisando bem, um atleta determinado tem muitos seguidores, ok, justifica o patrocínio de uma empresa. Mas também tem muitos outros atletas que não vivem para o esporte o ano todo, como se diz, faz a preparação em 2 meses, 3 meses, ou seja, a pessoa é atleta durante 3 meses. Não tem grande quantidade de seguidores nas redes sociais, mas tem um patrocínio da empresa de suplementação, da indústria. Então, às vezes eu não entendo pessoas que não têm títulos, que não têm muitos seguidores, o que justificaria um patrocínio da indústria de suplementação, mas está ali, sendo patrocinado pela indústria, recebendo os produtos, enfim. E o verdadeiro bodybuilder, o fisiculturista, realmente vive o esporte, às vezes sacrifica alguma coisa, mas não tem um patrocínio da indústria. Um exemplo eu viajei, fui bicampeão brasileiro em 2014, ganhei o overall e fui para o Sul-Americano. Beleza, a decisão foi minha, não me arrependo de nada que eu fiz, pelo contrário. Fui sem ajuda de ninguém, paguei viagem, paguei tudo, hospedagem,
Peguei dinheiro emprestado no banco para viajar. Não me arrependo, tranquilo. Tive que desfazer de um bem, praticamente o único bem que eu tinha, uma moto. Vendi a moto para custear minha passagem e pagar o empréstimo que eu fiz. Não me arrependo de nada. Mas enfim, estou sacrificando as coisas e enquanto alguns atletas que não têm títulos, não têm seguidores, às vezes me perguntam por que ele tem que eu não tenho. Bom, eu tenho títulos, sou novo, tenho um grande potencial, não tenho patrocínio. Outro atleta não tem título, não tem seguidores, mas tem o patrocínio da indústria. Fico me perguntando o que eu devo fazer para conseguir. E o X da questão: eu, 21 anos de idade, 13 títulos no currículo, bicampeão brasileiro, campeão mundial 2014, sexto lugar sul-americano, 8 títulos como campeão, 5 anos vivendo para o esporte, dedicando cada dia, cada semana, cada mês, cada ano para o esporte, vendo uma vida como atleta. Nenhuma empresa de suplementação, nenhuma indústria abriu as portas para mim ainda. Recentemente eu vi um atleta postando, um atleta até conceituado no Brasil, não vou citar o nome, que a indústria ou patrocínio, enfim, não é obrigada a apoiar o atleta, porque o atleta tem a opção de escolher essa vida como atleta, de sofrer, de seguir dieta, enfim. Eu acho que não é bem por aí. É e não é, porque realmente o atleta tem a opção. Se ele quer isso, sabe que é difícil, ok, beleza. Mas a partir do momento que o atleta, vou citar meu nome, não é se achando, não preciso me achar ou se sentir por cima de ninguém, não é do meu caráter, mas fatos são fatos. Fatos é que eu tenho 3 títulos no meu currículo, bicampeão brasileiro inaugural. Fatos, não é se achando, apenas fatos. E não recebi nenhuma proposta, nem nada de uma empresa de suplementação. O verdadeiro bodybuilder, ele é formador de opinião. Todas as pessoas na academia, ou no ginásio, como você prefere chamar, observam o atleta treinando, o fisiculturista treinando. Quer saber o que ele toma, o que ele faz, o que ele come, o que ele não faz. Ou seja, nós somos formadores de opiniões. A indústria precisa do bodybuilder para vender. Ou seja, vender proteína, vitamina, vitamina, enfim, toda a suplementação. As pessoas buscam o atleta em si para saber o que ele toma, porque as pessoas querem ficar daquela forma, entendeu? Então, assim, eu tenho essa gama de títulos na minha carreira e até hoje não tive uma oportunidade, ou não apareceu a oportunidade durante 5 anos de fechar um patrocínio com a empresa de suplementação. Esse ano, 2015, fiz a preparação para o Arnold Classic, infelizmente não subi, está na minha melhor forma física. Tem um vaga para o brasileiro, que vai acontecer dia 12 de julho em Cuiabá, vou competir o brasileiro. E também tinha um objetivo de ir para o Mundial, que vai ser em outubro em El Salvador. Aí eu me pergunto, como eu vou para o Mundial sem uma empresa forte estar por trás para me auxiliar ou estar comigo, para crescer junto? Eu tenho 21 anos e tenho absoluta certeza que tenho um grande potencial para seguir o esporte, mas infelizmente sozinho é impossível. Tem alguns patrocinadores aqui na minha região de Goiânia, mas são microempresários. Às vezes eles até tiram o próprio negócio para estar me ajudando em alguma coisa ou outra, ajudando na inscrição no evento, ou até mesmo num aporte maior na parte da alimentação. Mas de fato ser uma empresa de suplementação, uma indústria séria, que aposte no meu trabalho, não só no meu, como de outros verdadeiros fisiculturistas que tem por aí, que não tem patrocínio, entendeu? Fica muito complicado. Às vezes eu vejo pessoas que não levam o esporte a sério, compete, prepara 2 meses, mas está lá,
venda, revenda, está sendo patrocinado pela indústria. Isso que eu realmente não consigo entender. Essa forma das empresas tratarem o verdadeiro atleta de fisiculturismo. É lógico, a empresa tem que ter as pessoas que têm muitos seguidores, tem que ter, como diz, a atriz ou o ator, faz parte. Mas eu acho também que deveria valorizar o verdadeiro atleta. Ponto. Essa é a questão. Ponto. E é isso aí, é meu desabafo. Já havia muito tempo que eu queria gravar isso. Até hoje eu não consegui nenhum patrocínio da empresa de suplementação, então, como diz, não tenho nada a perder gravando isso. É mais um desabafo meu mesmo. Mas é isso aí. Estou firme e forte e não sei até quando. Um abraço, galera. Valeu. Força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. In nothing, great or small, large or petty, never give in except to convictions of honor and good sense. Never yield to force. Never yield to the apparently overwhelming might of the enemy. Hero, and that's why I fear it won't do. And they say that a hero can save us. I'm not gonna stand here and wait. I'll hold on to the wings of the eagles. Watch as we all fly away. And they're watching us. They're watching